Olá! Nesta videoaula você vai conhecer os principais aspectos relacionados à comunicação de desastres, aprender a elaborar um plano de comunicação para situações de emergência e reconhecer a importância da imprensa nas ações de proteção e defesa civil nas respostas a desastres. Os acidentes e crises no passado limitavam-se ao âmbito da comunidade, não afetando a vida de muita gente. Hoje, qualquer acidente de proporções, seja onde for, mexe com a vida de todo mundo, interferindo nas condições ambientais, sociais e econômicas do planeta. Estas frases do pesquisador Ian Mitroff demonstram que em momentos de crise, desastres, catástrofes, as repercussões e o alcance dos fatos são imensos e que o modo como a sociedade recebe estas informações sobre tais eventos é crucial. Se for bem informada, fica mais fácil lidar com os problemas e as suas consequências. A procura por informações aumenta, pois as pessoas querem saber sobre os familiares, os amigos, sobre o acesso às estradas, sobre como está a situação das cidades atingidas. Querem fazer contato com possíveis vítimas e saber das ações de solidariedade às comunidades impactadas. Nesses momentos, aumentam os acessos aos sites institucionais, os portais de notícias que tratam sobre o assunto e a utilização das redes sociais. Os comunicadores têm um papel fundamental, pois a responsabilidade é deles em repassar informações sobre a situação difícil enfrentada. O profissional deve conseguir destacar as qualidades e dificuldades da instituição, para que no processo de comunicação tais informações possam chegar ao público de forma clara e transparente. A comunicação deve funcionar desde o primeiro momento em que detectamos a possibilidade da ocorrência de um desastre, e a mídia pode ser essencial na disseminação da ameaça com qualidade, veracidade e rapidez. Quando ocorrem os desastres, a gestão da informação dentro da instituição deve atender às indagações de vítimas, jornalistas, organizações e do público em geral, que na condição de emergência procuram esclarecimentos. Importante, a função de gerar pautas sobre temas ligados à proteção e à defesa civil e estar sempre à disposição da mídia, mesmo em cenários fora de um desastre, permite uma interação maior entre a instituição e os veículos de comunicação. Mesmo não contando com um profissional da área, as estruturas devem ter uma pessoa responsável pela comunicação. Uma pessoa para gerenciar os dados, apurar, checar e divulgar. O cenário do desastre é fundamental para atender às demandas da mídia, que passam a ser constantes na busca de informações. Além disso, tem a função estratégica no gerenciamento da crise, repassando as informações com credibilidade, o que interfere diretamente na reputação das instituições e dos governos. E lembre-se, se a instituição não estiver preparada para lidar com a imprensa no momento de crise, os veículos de comunicação vão buscar outros espaços como fonte de informação, podendo gerar boatos e mentiras. Há uma rede formal compreendida pelos canais oficiais que traduzem diretrizes, valores, normas e pensamento da instituição a respeito dos mais variados assuntos. Mas há uma rede informal, que abriga as manifestações espontâneas e informais da comunidade e suas interpretações sobre questões de cultura e clima interno e de políticas normativas da instituição. Em situações de crise, é importante centralizar a gestão da informação na assessoria de comunicação, para que as informações solicitadas possam ser respondidas de forma rápida e adequadamente. Por isso é muito importante ter condições de dar respostas para perguntas como: o que aconteceu? Quantos afetados, desalojados e desabrigados? O que está sendo realizado para atender as comunidades impactadas? Quais ações estão sendo desenvolvidas? Quantas vítimas fatais? O responsável pela comunicação deve definir as ações de comunicação num período de crise de maneira prévia, de modo a que a execução se dê durante um desastre de forma eficaz. Quem faz o quê? Como fazemos isto? Quem fala pela instituição? O que nós dizemos? Quem está envolvido e quem precisa ser envolvido?
como a equipe de comunicação atua em parceria com a equipe de resposta aos desastres? E quais seriam as funções da comunicação na administração pública inserida nas ações de proteção e defesa civil? A comunicação como base de cidadania, direito à informação. Neste caso, a comunicação deve ser entendida como um dever da administração pública e um direito dos usuários dos serviços. A comunicação como forma de orientação aos cidadãos, uma função educativa. Nesse aspecto, a comunicação assume papel de fonte de educação pela transmissão de valores, ideias e cargas informativas que sedimentarão a bagagem de conhecimento dos receptores. E, por fim, a comunicação como instrumento a serviço da verdade, uma função ética. A verdade deve ser a fonte de inspiração da comunicação pública. Em situações que envolvem as ações de proteção e defesa civil, o papel de uma assessoria de comunicação é fundamental. Cabe a este profissional colher informações junto à equipe de gerenciamento de desastres, participando das decisões de quando elas serão divulgadas, evitando que informações sejam divulgadas em momento impróprio, visto que isso pode provocar pânico desnecessário. Verificar as informações antes de divulgá-las, conferir números, nomes, entre outros itens que podem comprometer a credibilidade da instituição. Organizar a agenda de entrevistas, identificando o porta-voz, entre outros, que estão aptos a atender as demandas. Facilitar as declarações do porta-voz, preparando-o para as entrevistas, simulando perguntas e sanando dúvidas pelas quais ele poderá ser abordado. Distribuir material aprovado pela equipe de gerenciamento, como relatórios, notas e releases, que devem ser cuidadosamente checados, pois devido à pressão do tempo pode ocorrer a divulgação de informações incorretas. Estabelecer canais de informação com o público, utilizar o site institucional, blogs, redes sociais, e-mails, entre outros, proporcionando uma divulgação ampliada sobre o desastre. Monitorar as informações na mídia, acompanhar os dados para saber se as informações não estão confiáveis e para identificar, caso ocorra alguma situação que mereça, um pedido de espaço para falar sobre o tema. Em relação à comunicação de desastres, alguns recursos são fundamentais, tanto para garantir o acesso da imprensa a essas informações, quanto para divulgar dados à sociedade, que também está interessada em saber tudo a respeito dos acontecimentos. Por isso é importante centralizar todas as informações a respeito da crise na assessoria de comunicação. Relatórios, demandas de imprensa, alimentação do site das mídias sociais, atividades de registro fotográfico, entre outros. Há também um conjunto de outras ações que auxiliam no trabalho da assessoria de comunicação. Definir quem será o porta-voz da instituição, organizar as informações do desastre de forma integrada com o sistema de comando em operações, produzir e divulgar notícias sobre o evento adverso e ações de resposta, divulgar boletins com informações sobre a situação e ações de resposta, atualizar o site da instituição, divulgar balanços das ações de resposta no final do dia, divulgar áudios com boletins informativos ou sonoros com o porta-voz da instituição, agendar, organizar, divulgar e acompanhar coletivas à imprensa, coordenar ou participar de estratégias conjuntas com os setores de comunicação de outras instituições responsáveis por ações de resposta ao desastre, fotografar, registrar e divulgar imagens do desastre e das ações de resposta, atender aos jornalistas na instituição, dando suporte às suas necessidades, contribuir com o trabalho dos jornalistas, dando prioridade a cinegrafistas e fotógrafos para registro de imagens, alimentar e gerenciar mídias sociais com informações sobre o desastre, agendar a realização de entrevistas, definindo local, horário e fonte, gerenciar o atendimento com a imprensa de maneira que os veículos tenham tratamento igualitário, avaliar diariamente o resultado dos trabalhos, avaliar e divulgar relatórios diários sobre as ações de resposta ao desastre. É fundamental a elaboração de um plano de comunicação. O plano deve conter objetivo, público, tempo, início e duração do plano. A ação, estabelecer quais serão as ações e as ferramentas utilizadas para atingir os objetivos. Agora, interaja com seus tutores, troque experiências com os seus colegas de curso,
E veja, nos demais materiais de apoio, informações importantes e complementares. Bom trabalho!